E dia 23? Bom, porque assim, o que acontece agora? Ah, dia 8 não aconteceu nada. Final do ano não Bem-vindos ao aconteceu canal do nada. Frederico Siongolia, Mas a partir de dia 23, as coisas vão começar a acontecer. Ai. Astrologia e Constelação É Sistêmica. o cara da Pessoal, constelação! ainda estou de O cara da férias, constelação do graças a Deus. Brasil! Precisa descansar muito para fazer esse tipo de trabalho aqui, tá? Tá, vamos lá. Só que hoje Tô eu resolvi preparada. gravar esse Detalhe, vídeo. detalhe. My body is detalhe. Eu vi esse vídeo nos grupos bolsonaristas. Top. Pra quem não viu, a gente fazia live antes. Nem Há tem um mais o bom VOD. tempo atrás. É muito tempo atrás, no domingo. E a gente fez uma live. A gente vai ter que reagir a isso de novo. A gente vai ter que achar aquele lá e postar, porque aquelas Aí reações ele ficaram fazendo a muito boas. constelação sobre o que realmente aconteceu no descobrimento do Brasil. E daí tem uma Isso. pessoa que é o Brasil, outra pessoa é Dom João, Isso. outra pessoa são os índios, e daí, ó. Isso, é maravilhoso. Mas vamos lá que ele Aqui, ó. tem mais coisas a reagir Vamos agora. ver o que vai acontecer em 23 de janeiro. Em razão, claro, da morte do nosso grande rei Pelé. Ó, A morte muito importante, dele, presta atenção na nisso. verdade, já é os efeitos Do Lula ter ganho a eclipse presidência. solar que eu venho falando, do dia 23 de outubro desse ano. Mosquito, desculpa, gente. Quem não assistiu à entrevista que eu dei sobre a virada do ciclo do Brasil de 200 anos, né, que a gente está fechando um ciclo e abrindo um outro, esse ciclo ele vai de 2022 a 2026, nessa transição, né, que a gente Primeiro vai passar de 200 e daí 200 3 anos. Sim, é Então, um ciclo. Lá eu mencionei muito sobre esse eclipse que ia detonar essa transição, ia acionar essa transição. E esse ciclo, né, ele já começou com as eleições, né, fato muito importante. E ali eu mencionei... Eu vou Detalhe, esse vídeo é de dezembro, final de dezembro. Tá, vou então deixar não tem nada a O ver. Pelé tinha morrido. Tá. descrição aqui do vídeo, para quem não assistiu ainda essa entrevista, tá aí o link, dizendo sobre as mortes importantes quando aquele ponto do eclipse do mapa do Brasil foi tocado. Vários presidentes e pessoas muito importantes do Brasil morreram, né? Getúlio Vargas, Tancredo Neves, Bem no eclipse. Juscelino Kubitschek e outros, tá? Olha aí, ó, Assistam tudo ao lá. mesmo tempo. Então a morte do Pelé já é a materialização desse eclipse, né? Então, Ok. a morte Ah, tá, é um de eclipse rei, metafórico. né? Não é um presidente. Não, o mas Pelé é um morre, rei do daí é futebol. eclipse. E isso, pro Brasil, pra Pois é, no imagem vídeo do eclipse Brasil, que tá significava muito. Então ele é a primeira materialização de tudo isso. Tudo isso o quê? Só que Essa Isso vai mudança? acontecer. a gente tem ainda um momento ainda mais tão importante quanto a eleição. A morte do Tão Bolsonaro. importante quanto a eleição, que é o retorno Que é o dia 8, né? É o dia Claro. 8 que é onde aconteceu todas as merdas, que é isso que ele vai prever agora. de eclipse. Então, pessoal, anota aí no papel, gruda na geladeira. Vamos lá. É a data que eu vou passar para vocês. Agora. Vem. 23 de janeiro agora de 2023 Ó. a 15 de março de 2023. Não, um dia antes do meu O que vai aniversário. Um dia depois do meu acontecer nesse aniversário. Eu não vou sobreviver ao meu aniversário. Nesse período no Brasil, os fatos que vão se desenrolar exatamente nesse período, eles darão a tinta, darão um compasso do ano inteiro, tá? É a tônica do ano. Ou seja, dia 8 não vai acontecer nada, galera. Fiquem É. tranquilos. Dia 1º não vai acontecer nada. Dia 8 vai ser tranquilo. Tranquilíssimo. Dia 18, hoje, não aconteceu absolutamente nada. O Brasil tá um Nada. marasmo. Mas dia 23, aí sim, Até o dia 15, vai né? ser histórico. Vai ser algo que nunca aconteceu na história do Brasil. Mas dia 8 não vai ter nada. Mas dia 23, sim. Aham. É quando vai começar o arrebatamento. Quando o que aconteceu até dia 23 não é importante, é irrelevante pro resto do ano, mas dia 23 sim. Nós temos que anotar essa data pra fazer react quando chegar dia 23. Inteiro de 2023. Mas é até dia 15 de março. Vocês veem Não, a mas começa dia importância 23. desse momento, porque ele Tem tá que ter alguma coisa dia ligado 23. com a continuação, com a materialização. Será que isso não é de outubro de um 2022. vídeo do Bolsonaro falando pros... Não, acho que não. Mas a gente vai ver que ele tem um. Não, Misael, eu tô falando sobre as entrelinhas, entende? Eu entendi, mas Na verdade, isso não é esse cara, é o Bolsonaro, entende? Ah, Falando eu pro entendi, pessoal entendi. que dia 23 é dia de sair pra rua. E a gente vai ver que ele tem uma ligação com essa Espiritual. galera. Ah, tá. Então,
tudo que aconteceu lá em outubro e novembro... É importante dizer que as constelações nunca erram, tá? Então isso... se materializa a partir do dia 23 de janeiro, trazendo grandes acontecimentos O João comentou aqui, parece que não achando que o JFK Jr. ia voltar pra colocar o Trump de volta no poder. Então, foi maravilhoso. Você tem uma noção, as eleições aconteceram dentro... O Getúlio Vargas vai voltar dentro do carro presidencial. Pode ser. Com um tiro na cabeça. Dizer assim, um complemento, uma continuação daquilo que aconteceu nas eleições. Então pode ter o governo, no caso. Acontecimento muito importante com algum presidente ou vice-presidente. Alguma coisa vai acontecer dia 23 que é muito importante, que é literalmente uma continuação das eleições. Mas dia 23. Antes nada. Com algum presidente. Antes não vai acontecer nada. É só o dia Bolsonaro 23. vai fugir pra Dubai. O avião dele vai cair, ele vai morrer. Mas daí se ele morrer, ele não vai pagar pelos Ou crimes ele vai dele. voltar pro Brasil. Ele disse que ele vai ficar mais tempo. Hoje ele já tava dizendo que ele vai ficar mais tempo lá nos Estados Unidos. Mas ele só vai receber dinheiro do Valdemar da Costa Neto quando ele estiver no Brasil. Mas ele tem a aposentadoria dele ainda. Mas aí a Michelle também não vai ganhar dinheiro. Mas ele disse que ele vai fazer um ciclo de palestras, ele falou. Meu Deus. Tem um grupo Tem um grupo de empresários que tá disposto a bancar ele lá pra fazer um ciclo de palestras a $10 mil por palestra. Provavelmente é daqueles caras que tem aquele negócio lá do Make America Great Again, aquele do... Talvez. São empresários de São Paulo. Awaken America. São os de São Paulo. Na verdade, são empresários de São Paulo. Meu Deus do céu, que vergonha. Uma ele se comprometeu a fazer, mas ele não sabe falar. Mas aí que tá. Tu tem coragem de deixar o Bolsonaro falar 1 hora inteira? Ele não tem o que dizer, ele não sabe falar. Tu tem coragem de deixar o microfone na mão desse imbecil? Com câmeras gravando ele. Sabendo que qualquer merda que ele falar agora vai piorar a situação dele? É coragem, sinceramente. coragem. E é coragem dele aceitar também. Ou também o STF, né? Que você vê o mapa do Brasil, o STF. Alguma coisa vai acontecer com o STF dia 23, dia 8 não vai acontecer nada. Nada. Tá tudo certo, gente. Fiquem tranquilos. Pode. Anderson Torres, tu me perguntou, eu fiz tua constelação aqui, tá maravilhosa. Pode ir pra Flórida. Pelos próximos 91 anos tá tudo certo contigo. Eu vi aqui, ó, não tem um estressezinho. Vai pra Flórida, viagem, pega a tua família, curte, sabe? Tu sabe que eu nunca erro, a constelação nunca erra, então fica tranquilo, Anderson Torres, não vai acontecer nada. Rege a casa, né? Esse eclipse onde caiu, caiu na casa 9 do Brasil. Ó, Tem a ver com na casa 9. 9 preto. Eu postei 9 casa preto. 10 também, o executivo. Então, ali STF e presidenciáveis, né? Presidentes, podem alguma coisa muito importante. Mas o STF não é executivo. Acontecendo a partir Presidenciáveis também não tem nenhum, porque já só tem presidente. Com a posse aí do Lula, né? Agora dia 1 de janeiro, se ele sobe a rampa, se ele não sobe a rampa, mas diria que os acontecimentos mais importantes do Brasil estão reservados a partir do dia 20 de janeiro, tá? Então, ó, 20 agora, 23 mais. 20. É simples assim. Então anotem. Como o nariz dele é esquisito, né? Para finalizar esse breve vídeo, assim. uma breve reflexão sobre a morte do nosso grande rei Pelé. A gente lembra agora aqui... ele fez a constelação, daí uma pessoa era bola, outra pessoa Enéas, o o Maracanã. Doutor Enéas. Bem irreverente, né? Uma pessoa de uma inteligência assim, incrível e de uma sabedoria também. Foi um profeta. O maluco de extrema-direita é um profeta. É um profeta. Diria, porque ele disse... eu tentei buscar na internet e não consegui achar o vídeo, mas tem vários dizeres dele sobre isso na internet. Ele ali, em 1990 e alguma coisa ali, ele dizia, o Brasil só vai melhorar quando o futebol perder um pouco de relevância. O futebol está muito importante para esse país, ele dizia. É quando o país muda... Ou seja, quando o Pelé morrer, que aí vai ficar bom para o Brasil. Uma importância tão importante como o futebol, ou um pouquinho mais importante que o futebol, ele dizia. Eu acho que não foi uma boa ideia deixar a política ser uma coisa importante no Brasil. Não teve bons resultados. Não deu bom. A gente nunca se viu, o Brasil teve nunca o brasileiro deu tanta importância à política, lutou pelos seus direitos. Então isso é um sinal que o Brasil está virando mesmo. Esse novo ciclo, como eu disse ali na entrevista, assistam quem não assistir. Atrás das nuvens negras, pessoal, que hoje o Brasil vive, existe muito sol. O sol vai brilhar pro Brasil. Uma ciência, não é do dia para noite. Mas esse novo ciclo que a gente não vai acontecer nada no dia 8. 2026, Fiquem bem já está na transição, o sol vai brilhar
forte. Você pro traduziria de Brasil, verdade porque ou esse como o aqui? destino Não, é de verdade, de verdade. do É que nosso tá país. em baixa qualidade só. E o tá. grande profeta, vamos colocar aí, Enéas já dizia isso há 30 anos atrás. Quando o Brasil der mais importância política, Amém. esse país vai para frente. Canonizado. E a morte Vamos do canonizar o Pelé Enéas. Vamos exatamente mandar isso. uma Ele carta cai pro, exatamente no pro Papa bicentenário, né? Francisco. Nesse ano de 200 anos do fechamento do ciclo. Nada é por acaso. Tá. A morte dele Tá, perfeito. Acho que mostrou exatamente como a constelação familiar é uma babaquice que não funciona. Mas teve uma coisa engraçada que aconteceu com ele no ano passado. Porque eu descobri que esse nosso herói brasileiro, ele foi convocado... Ai. Ah, não, peraí. Não, desculpa. Bem-vindo ao segundo episódio do Brasil Constelado. Esse aqui era pra ser surpresa também, não era pra ser esse aqui. É pra ser esse aqui? Sim, esse aqui. Ele foi convidado por uma pessoa... E eu vou voltar aqui no começo, né? Porque não tem graça assim. Ai, meu Deus. Aham, peraí. Ele tá... Tu prefere que eu bote na explicação dele ou tu prefere que eu bote ele Brasil fazendo? passa. Bota ele fazendo. A explicação não tem graça. Quem chamou esse bosta aí? Quem chamou esse bosta? Propaganda das minhas 8 videoaulas que eu gravei aí, que é de Brasil e Portugal. Só passar a palavra para o senhor Frederico, Eu vou embora. Não, eu vou embora. que é consultor em Eu vou embora. constelação sistêmica Eu vou embora. familiar. Girão, herói Muitíssimo obrigado brasileiro, pela sua convidou presença, o nosso ter atendido o amigão convite. pra fazer uma constelação. Girão, Sessão especial graças a sobre Deus, você prática foi terapêutica de capturado constelação familiar. Senão não tem pelo nada pra sistema fazer. do Brasil para Absolutamente, trazer não esse tem nada. momento tão importante na história do Brasil. Por isso que eu disse que ele tem uma ligação com alguém. E eu vou falar em apertada síntese, né, por que eu fui me meter nessa, né, da constelação do Brasil. O Brasil não é uma A maioria das pessoa. pessoas sabe, por causa dos meus vídeos. O Brasil não é eu uma vim pessoa. atuando Como é que se faz constelação de um país? exclusivamente no judiciário, ele nos tem litígios de família, desde 2012. Litígios de família e outras coisas, com a constelação. Eu deixei o contencioso em 2010 e só trabalho com as discuti isso com a minha constelações irmã. desde lá. Eu discuti isso com a minha irmã. de A gente tem que família. discutir isso com ela. Porque a minha Só irmã que trabalha em na Defensoria Pública 2018, do Rio Grande do Sul. E daí ela disse aconteceu que algo- realmente os defensores passam as famílias para fazer constelação para resolver litígio familiar. É. E daí eu pensei, por que não passa eles para uma psicóloga Faria o mesmo trabalho, né? que faria o mesmo trabalho e baseado em alguma coisa? E ela ficou... Não, é porque na cabeça dela, tipo, não tem muito... Se resolve, funciona, entende? É. Se resolve, tudo bem. Mas constelação familiar do Brasil... Calma, ele vai explicar agora. Essa é a parte boa, ele explica. Algo surreal no Brasil. Exatamente no dia 2 de setembro, no dia da nossa independência, Dois? porque a Leopoldina assinou o decreto da independência dia 2 de setembro, o Museu Nacional Olha aí. pega fogo. Que foda. Nossa, que data. Ah, olha a semiótica aí. Muita gente não sabe do que se trata o museu, do que se tratou na história do Museu Nacional. 2018 isso aí, ele tá falando de 2018, tá? O Museu Nacional só foi a sede do maior império da humanidade, império ultramarino em termos de território, que foi Portugal. Naquele né? lugar Bah. onde tinha bicho empalhado, esqueleto de dinossauro, era a casa dos nossos imperadores e do queimou, reino que de Portugal, felicidade. reino de Melhor Portugal, coisa, né? Brasil e Algarves. O Brasil fez parte do maior império ultramarino da humanidade, só que o brasileiro coisa esquece, linda. ou seja, a Ele história inventa um apagada. título só pra dizer que é maior, né? Então, Talvez seja, por já causa começa que por aí, era né? muito Você espalhado construir pelo mundo. Ou tu é o maior ou tu não é o maior. museu Você tem que colocar um negócio científico, pra tu tudo não bem, é não tem nada contra o museu científico, tenho que ótimo, inventar mas uma categoria na pra casa mim pra onde ser o o maior. Brasil É, foi sim. construído, Clássico. estranho. Estranho, né? Então, Olha. o que acontece? Aquilo me deixou meio esquisito. Ó, deixa eu Então, comer. ali, daquele momento, eu comecei a ter um chamado Ó, sentiu? É por isso em que ele fez a apertada síntese constelação. para fazer a constelação do Brasil. Parece uma Remedinho arrogância, mas o que eu vou fazer? Eu não conseguia dormir, eu ficava recebendo as informações. Faz assim, faz aquilo, olha lá. É Deus, entendeu? Deus inspirou ele, Maria. Tu não pode questionar. Bom, fiz a constelação do Brasil.
E aí, o que se revelou lá, em apertada síntese, com pouco tempo para falar, um assunto tão complexo. Muito. Muito complexo. Eu fiz essa constelação, claro, de uma forma totalmente velada. Ela começou velada e eu fui colocando as camisas dos representantes depois. Eles não sabiam o que estavam representando. E o fruto daquela constelação, não só o fruto daquela constelação... Assim, deixa eu só fazer uma explicação pra quem não sabe, porque eu acho que talvez algumas pessoas vão ver isso aqui e não vão saber o que é constelação familiar. Constelação familiar é basicamente um RPG espírita. Sabe? Tipo, misturado com pentecostalismo evangélico. Tá? Tem um pouquinho de cada merda, assim, mas aí é uma coisa muito cringe, é muito cringe. Então, basicamente, as pessoas vão lá, aí a constelação é basicamente assim, a Maria vai ser minha avó, e eu tenho um trauma com a minha avó, então eu vou falar pra minha avó o trauma que eu tenho com ela, e ela, interpretando a minha avó, vai me perdoar pra que eu me sinta perdoado. De culpe, netinho, de culpe. E pra que eu tire de mim a culpa que eu sinto por algo que aconteceu no passado. Então, na verdade, é só uma forma das pessoas tentar se eximir da culpa de algo que elas fizeram. E se eximir da responsabilidade. Vem, Romero. E basicamente é um RPGzão, como a gente vai ver depois ali mais claramente, assim, bem tosco, assim, bem tosco. Não, mas a gente pode deixar isso pra outra live. Isso me O jogou... último vídeo? Não, os dois daí, da constelação familiar. A gente pode fazer um vídeo inteiro só sobre a constelação, uma live inteira só sobre a Num constelação. estudo profundo da historiografia de Isso pode ser fontes nossa primárias e secundárias. Historiografia de verdade. Tá, mas enfim, aí basicamente Os aqui portugueses... ele aqui. sentiu... Provavelmente. E esse filho no Portugal da história. Ele tá explicando a palhaçada dele aí, de como é que ele que é fez o pai da no nação. Brasil. E no nível espiritual, fomos parir uma surpresa. Vamos fazer um específico do Brasil e Portugal, né? Aham. Porque eu tô no campo, literalmente. Enquanto eu termino minha fala e ela representar Portugal. Pode ser? Ai. Ele E a constelou bancada- no Senado É claro, Federal. Eu não tô pretendendo trazer E isso pra ele foi o movimentos da momento constelação de maior fortes, poder, porque ele fez mas isso no movimentos Senado sutis. Federal. E essa bancada é o Brasil, tudo bem? Você sabe o que é o Combo Plus? É uma Sei, mega oferta é para caro. você curtir o Disney Plus e o Star Plus por um preço. Ultra caro. Então eu vou continuar minha fala enquanto ela tá lá. Ó, é Portugal. Portugal tá sentindo. Então, como eu tava falando, Por que ela tá andando devagar? Porque ela é lenta. Portugal. Não, Fiz porque ela tá tudo pra encarnando tirar. Até porque Portugal é velho? e uma corrente ideológica, Portugal. óbvio, se aproveitou disso. Porque A cara da velha. é interessante que para tá essa corrente acontecendo aqui? ideológica ver Portugal como Guarda explorador. que eles podem a gente chamar esse merda E na pra fazer verdade não palhaçada é. deles nada. Sim, o girão. E todo mundo fala Girão. muito, integrar Girão. índio, integrar negros. E isso temos que integrar. Sem integrá-los, nada vai acontecer nesse país. Tá com Só sede, que a bebe gente vai água. passar a constelação ali no final. E ali mostrou... Detalhe, ele fez uma pergunta esses dias que era: cotas para negros empoderam os afrodescendentes? Não. Qual é tua... O que tu acha que ele respondeu, Maria? Não. Que não. Por quê? Por quê? Porque a gente não deve nada a eles? Não é Não? essa a questão. Não sei por quê. Porque os afrodescendentes, quando tu fala na questão de cota, eles eram muito poderosos, ajudaram a construir o Brasil, os descendentes, os africanos. os ascendentes, os africanos. Mas quando tu fala de cota para reparação de algo que fizeram com o teu passado, tu dá um gatilho para tu te transformar numa vítima. Entendeu? Tu fica com um gatilho de te sentir uma vítima, e aí por tu ser uma vítima, tu não consegue crescer, tu não consegue superar esse trauma do teu passado. Então, assim, aí eu até eu tava pensando assim, Ok. não, ok, então eu acho que todo negro que vai usar uma cota, ele vai se vitimizar, mas vai se vitimizar pelo menos com toda a faculdade dele paga. Né? É horrível, eu tô me sentindo vitimizado aqui, mas pelo menos a minha faculdade toda tá paga, então tá tudo certo. Eu acho que tem que ser essa consolação que eles têm que levar no coração. Que coisa de branco. Meu Deus, Cara, branco e não, fazendo e branquice. branco que paga de progressista, né? Meu Deus. Que é amigo do Girão. Empoderam não, mas equiparam um burguês safado, branco nojento playboy que passou a vida em colégio particular. Exatamente. Que isso só... Vou repetir. Isso só será possível com a restauração do vínculo espiritual Assim, de só pra explicar Portugal. também. Só pra explicar. Ele diz que o fato da gente tratar Portugal como exploradores do Brasil e não como nossa mãe faz com que o Brasil ainda sofra.
Que o Brasil ainda O sofra... Brasil, um país, ele tem ligação espiritual com Isso. Portugal, outro país. E a gente Isso. tem que... Que nos explorou e que martirizou nossa nação. Mas pra ele a gente tem que perdoar eles, senão a gente nunca vai crescer como país. Basicamente essa é a ideia dessa constelação que a gente vai ver em outro dia. Antes disso, a tentativa de integrar negros e índios é em vão. Não, foi o Girão. O Girão, E outra, Felipe. Esse país... O Girão que é bolsonarista. órfão de pai espiritual que é Portugal. Todos os esforços pai, que forem não mãe. feitos nessa casa, na Câmara dos Deputados, no Executivo, no Judiciário, se a gente não trouxer nosso pai espiritual que é Portugal, se não houver essa restauração de vínculo, todas as tentativas aqui serão infrutíferas. Porque o Brasil está sem alicerce espiritual. Quando eu for dizer pro Girão o que tu fez O no alicerce Senado, espiritual não consegui fazer nada, porque a gente não começa- recuperou a a gente não nossa recuperou a aliança nossa aliança. espiritual com Portugal. Ele entra Tá, mas aqui, ó. simultaneamente E ele já fez isso pra gente, então a gente não precisa mais fazer. junto com os indígenas e os negros. Então essa mistura só vai poder acontecer trazendo fizer uma Portugal. Por isso que Se muita tu fizer uma constelação bem feitinha, Felipe, daí tu consegue. gente me critica. Não precisa ir pra Portugal, tu pode fazer no Brasil mesmo. Você fala só de Portugal, você fala só de Portugal, você fala só de Portugal. É porque se não trouxer Portugal, índios, indígenas e negros não podem fazer nada. É esse fenômeno que apresentou a constelação. Isso não é uma ideia racional minha. Nem estudo. Resolveu o problema da historiografia. desigualdade no Brasil. Não, mas ele falou assim, ó, isso não é uma ideia racional minha. Perfeito, não é uma ideia racional mesmo. E ele assim, ó, não tem estudo. Realmente não tem estudo, tá correto. Ele tá perfeitamente correto nessas duas aí. Mas mesa branca não Vamos resolve. assistir aqui. Não. A constelação trouxe isso só quando Dom Pedro I, que representa Portugal, porque ele era português, Como é que a bancada só quando ele evangélica entrou deixou na isso acontecer? constelação, Porque eles. Aí que tá. A constelação familiar é algo tão escroto que os evangélicos meio que acham que é de boas. Porque é meio parecido com o que eles fazem. Não lembra que a Pri disse na igreja dela que eles estavam fazendo o curso de constelação familiar, e aí ela ficou, tipo, olhando assim, tipo, what? Aí ela foi fazer, porque ela não sabia o que era um outro nome, não era constelação familiar. A minha prima, ela é missionária, trabalha numa igreja em Curitiba, e fizeram um curso de um negócio que não era, eu não lembro como é que é o nome agora, ela falou, mas eu não lembro como é que é o nome. E aí ela disse que chegou lá e aí, tipo, ela tinha que pedir perdão pra mãe dela, porque a mãe dela engravidou quando não era casada. E ela tinha que fazer uma simulação ali com alguém e se perdoar, assim. E ela ficou, tipo... Agora que eu notei o título desse vídeo. Explosão de sentimentos no Senado Federal. Restauração. é que os Restauração, negros Brasil, e os Portugal. índios se aprumaram. Olha aí, Não graças antes a disso. Portugal, hein? Não antes disso. Lindo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha desistido desse projeto do Brasil, porque é muito pesado, não é fácil. E eu só retomei porque o coração do Dom Pedro veio para o Brasil. Isso foi a materialização dessa constelação que foi feita em Foi, 2019, foi. onde vocês vão ver Dom Pedro I estava sumariamente Meu Deus, excluído do Portugal, Brasil. calma. Da alma do Brasil. Portugal tá sentindo muita dor, entendeu? Com ele, o nosso pai espiritual, que eu chamo de pai espiritual, Portugal. E mais, Fala, filha da puta. nós não temos mito de fundação. Sim, é isso aí, ó. É coisa de branco elitizado que não tem que gastar dinheiro e pode perder tempo com essas merda. Aham. É tipo um espiritismo Por quê? Porque rico, a gente mais exclui rico. nosso pai. Numa família, gente, numa família, o que a historiografia tentou? Apagar da nossa identidade Portugal. Não só apagar, falar isso aí só veio tirar da gente, explorar. Que foi o que eles fizeram. Foi. Imagina você apagar da sua certidão de nascimento o Não seu tem pai. como. Ah, não interessa. Meu sobrenome pai. é Bastos de Interessa Lima. que eu Não tem como nasci. apagar da minha. Imagina tu apagar da tua certidão de nascimento o teu pai que te estuprou e te vendeu por banana depois. E ainda por cima dizer assim, não, tu pode ir embora de casa, mas tu tem que me dar todo o dinheiro que tu tem. Imagina tu querer apagar isso da tua vida. E meu pai, eu quero... Também não entendi. Não, eu não quero. Eu Ridículo apago. aquele negócio do Apaga, coração. você vai ver o que vai acontecer. A vida não vai pra frente sem os seus ancestrais. Claro que vai. Se você nega o pai,
Olha o Brasil É a mesma ali! coisa aqui, enquanto Pô, a gente não Brasil! trouxer Portugal, Dá mão. não adianta Olha ali. nada aqui. Não, Nada. Portugal quer abraçar. Não tem alicerce Portugal quer espiritual. abraçar. Nada vai acontecer nesse país. Você tá falando a respeito do pai! Esse país tem uma missão que começou com Portugal. Para você entender. Esse o Brasil seu tem uma destino, missão você tem que olhar começou pra com trás, seus Portugal? ancestrais. Isso é um Não. mito de fundação. Como Não, isso meu começou? amigo, não. Começou com o nascimento do nosso pai, que é Portugal. Não. O mito de Desculpe, fundação não. de Portugal, no milagre de Eurique, Jesus apareceu para Afonso Henriques Que? e falou: você será um reino e vocês vão Destruir a disseminar América do a Sul. fé por todos os cantos do Cara, planeta. não pode ser Essa que era a missão de ninguém, Portugal. ninguém no Senado Federal pensou que isso foi uma má ideia. Minha vida tá muito E o bem que é sem o meu Brasil, pai, como eu isso estou aí. falando, é a extensão de Portugal. Mas imagina Não. tu O apagar. Brasil, Não. num nível espiritual, nem colônia foi. Nem Não. colônia foi. Cala a boca. Como que ele pode ser colônia se é o filho? Ele é a extensão de Portugal. Cala a Só que a boca. historiografia também massacrou esse país. Meu Deus, me Quando a dá gente raiva entender desse homem. isso, quando a gente entender isso, a gente vai entender para onde a gente vai. Ah, Porque a missão de Portugal foi difundir a fé. A missão Imagina. do Brasil é Tá. continuar isso. ok, mas Tá, por que, que tudo eles isso pegaram pra chegar nosso que a gente ouro? tem que ser cristão. Por que, que eles pegaram nosso ouro? Pô, Por que eles mataram nossos índios? só que num nível superior. Mas eu tô fazendo uma metáfora Uma que ele vai se alimentar dos espiritualidade seis da Terra Mãe. universal que vai além dos dogmas. A missão do Brasil não é econômica, é espiritual. Se a gente não Deus. entender isso, nada vai acontecer. A gente está Não. perdido. Não. Perdido. Eu não era uma entusiasta do nacionalsocialismo. Você sabia que uma secretária revelou como foram as O mito de fundação traz a nossa raiz e para onde que eu tenho que ir? Achei amor de Deus. interessante. Do E nada, o povo né? brasileiro não tem autoestima. Para resgatar essa autoestima, deverá haver uma revisão monumental na historiografia brasileira. Tá bom, moço. Aí Nossa, sim o povo imagina. pode sentir orgulho de ser brasileiro. Aí Olha Portugal vai isso. devolver a Não nosso ouro? só depender do futebol Podia, né? e do samba e da música, que é maravilhoso. Eu Caralho, amo os três. mano. Pelo amor É um de legado. Deus, cara. O cara tá em 2023 e me larga essa, cara. Vai No pleno tomar no século cu, da tecnologia. bicho. Não, por isso o senador tá pegando na teta. É uma cultura nossa que Não sei se é é a coisa senador. mais maravilhosa, mas não é só isso. Não era senador, era Portugal. Não, Brasil. Olha ali, ó. aí. Portugal Não é só abençoando isso. Era o isso que a gente Brasil. precisava. A Que grande, Portugal esse país, tem? Era quando isso você que a gente mergulha e precisava. sente na constelação na A pele, cara das velhas lá a atrás, grandeza lá. desse Nossa, todo povo, mundo dessa assim. raça síntese, como fala a eubiose brasileira, nós somos a raça Bom síntese que pelo menos da foi só uma humanidade. sessão com medos e de gente, né? É. Porque quem quer ver isso? Por isso que aqui tem miscigenação. Não é por acaso que aqui houve essa miscigenação e tudo é universal. As religiões, tudo é... Por quê? Existe um plano divino aqui. Pra gente ser a Isso, raça acaba. Graças a Deus, síntese da humanidade. O que é raça síntese? Essa mistura Plano do século 2022. num nível superior, onde o coração, como o Chico Xavier falava, o coração do Brasil é o coração do mundo, possa expandir, a gente possa cumprir a nossa missão espiritual. Restauração vínculo espiritual. Mas a gente precisa resgatar nossa grandeza e nosso pai espiritual, que é Portugal. Ai, meu Deus do céu. Eles estão esperando. Vão ficar sentados esperando. Não pode ficar sentado esperando. Chora? Eu quero ouvir só por uns... Dona Elza, como que você tá? Pode O meu botar o cachorro microfone aí. nasceu. Bota Meu o cachorro Aliviada. morreu. Aliviada? Eu tô aliviada. O meu cachorro morreu. Colocar o microfone pra ela. Ela tá aliviada porque ela perdoou o Brasil. Porque acabou. Portugal, ela tá representando Portugal. Não, Como que ela Portugal ela tá? tá dentro do personagem. Aliviado, tomado, assim. Tem uma explosão de sentimentos aqui. Ai, meu Deus, é muito ridículo. Eu tremo inteiro. É uma força. Isso que chama Parkinson, moça. Quer falar Chama mais frio, alguma ela tá com coisa? frio. Essa parada aqui, isso aqui é muito...
aquela manipulação que tem nas igrejas pentecostais, que a galera é muito ela se autossugestiona. E ela entra na parada, assim, e ela começa a tremer e se sacudir, e gritar e pular, que nem maluco, assim. É quase uma histeria em massa, assim, de alguém baseado numa figura de autoridade que vai sugestionando as coisas. E as pessoas meio que entram, assim, e vão, e sentem tudo isso aí que estão sentindo. Eu me lembrei daquela compilação do R.R. Soares, do mesmo cara indo lá dizendo, pastor, tô com muita dor de cabeça. Muita dor, assim, nessa parte aqui da minha cabeça. É isso aí. Mas é uma parada muito... Que isso demorou muito. Isso. Demorou muito. Sim, em Portugal, assim, ó, que é muito que a gente perdoe eles. Que é muito, assim, Enquanto a gente não perdoar, eles não vão conseguir não conseguir Eles crescer não como nação. conseguem viver sem a gente. Mas está acontecendo. Inclusive, quando a gente vai lá pra Portugal morar lá, a galera ama brasileiro. Pedem perdão pros brasileiros. De joelho, assim, ó, por favor, me perdoa. É histeria em massa, Felipe, mesmo. Pior que é uma parada de histeria em massa. A gente tava falando uma vez, eu e meus amigos, que na igreja era assim, quando a gente ia, o pastor gritava lá de cima, assim, e caía todo mundo. Com a música, sabe? A música subindo, tem toda uma elaboração. Algum dia a gente fala disso aí. Acho que é legal, é um tema legal pra se falar também, mais adiante. Tá. Muito. Demorou muito. Mas a vinda do coração de Dom Pedro foi o sinal. Está acontecendo. Mas aqui existe um chamado. A gente precisa dar continuidade a isso. Se a gente não der continuidade a isso, esse país não tem alicerce espiritual para nada. Aperta o alarminho de novo, alarminho. Queria bandeira. Tu vê que é só ele que tá de senador, né? Que tá atrás de você. E eu acho que tá as pessoas que estão ali na mesa Maravilhoso olhar. Acho que não. É tudo véia. E aí, isso. E tocando aí, a música do filho, que é o Brasil. Brasil resgata o pai também. Que o pai Não agonizando conta aí, Portugal. Felipe. Já volveis a pátria, filho. Dali, que foda. Pois, eu queria fazer o pedido, eu sei que tem um campo sistêmico acontecendo, mas eu peço perdão porque a gente tem que continuar.